Muito bem. A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite, muito obrigado por sua fidelidade em estar presente numa noite de feriado, né? Estou estragando a sua noite de feriado, mas agradeço sua participação, seu interesse em guardar esse tempo para estarmos juntos estudando a palavra de Deus, desta vez com a parte 25 de Hebreus, fazendo o encerramento do capítulo 12, que não foi possível na semana passada, dado o tempo. Pois bem, meus queridos irmãos, hoje nós vamos então fazer o complemento do capítulo 12, aquela parte final, a partir do versículo 25, que fecha o capítulo, e aí já estamos, quinta-feira que vem, querendo Deus, entrando no último capítulo, já rumando para o fechamento de nosso estudo de Hebreus, ao longo desses mais de 6 meses de contato com esta carta maravilhosa, profunda, tão rica, com que Deus nos tem abençoado e falado ao nosso coração. Não sabemos quanto tempo vamos gastar no capítulo 13, mas é provável que não vá muito além. Apenas nós hoje faremos o fechamento do capítulo 12. Acredito, pretendo que eu não me estenda em demasia por conta de ser um trecho pequeno. Eu vou ler toda a parte do nosso trecho para que o assunto não fique truncado. Mas a nossa observação de hoje, já que fizemos um comentário a partir do versículo 14 até o 24, é a parte que vai de 25 ao final, 25 a 29. Então vamos ler desde o 14, mas a nossa ênfase hoje é a partir do versículo 25, que é o fechamento deste capítulo 12 da carta aos Hebreus. Então aí vai, na parte 25 do nosso estudo, capítulo 12, 14 em diante. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança ou primogenitura, como filho mais velho. Então, de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. E agora entra o texto de hoje. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Este é o nosso texto e este é o nosso trecho, versículos 25 a 29. Quero chamar a sua atenção, à guisa de introdução desta última parte do capítulo 12, que eu chamaria de a quinta ou última advertência, segundo a minha contagem. Nós viemos considerando aí 4 advertências que formam o corpo da carta aos Hebreus, e aqui está a quinta e última nesse trecho tão curtinho. Mas não deixa de ter o seu peso de exortação, de advertência, e que começa exatamente no versículo 25. Mas antes de entrarmos então no conteúdo dessa quinta advertência, na sua aplicação, que é muito rica para nós, eu chamo a sua atenção para o detalhe da repetida vez, ou das repetidas vezes, em que o autor usou o verbo falar, se referindo à voz de Deus.
Quero lembrar a você, e eu vou voltar a esse ponto ainda mais um pouco, que ele começa esta carta usando o verbo falar. Ele diz que Deus outrora havia falado aos pais pelos profetas, e a nós, nestes últimos tempos, nos falou por meio do Filho. Então é muito importante que agora, terminando a sua advertência, exortação, a sua carta de advertência, no capítulo 13, você vai ver, quando começarmos semana que vem, ele chega a dizer a eles: suportem esta minha palavra de exortação, e eu lhes escrevi resumidamente. A gente acha que a carta é imensa, não é assim? Só nós estamos há 6 meses com ela, considerando aí, semana após semana, 25 partes, são 25 semanas. Mesmo que tenha havido algumas interrupções, são 25 semanas. Se nós formos excluir as interrupções que tivemos, 25 semanas estão contando hoje, o que dá aí 4 meses, né? Eu falei 6 meses? Não, 6 meses, perdoem. Que dá aí 6 meses e mais uma semana. Então, é um longo tempo, e ele chama de advertência resumidamente feita, para você perceber a profundidade e a grandiosidade da riqueza da revelação de Deus. Mas aí é muito importante, este é o ponto, que ele fique usando muito o verbo falar. E há aqui uma coisa muito significativa. Quando ele usa o verbo falar, ele diz: olha, tenham cuidado de não rejeitar a voz daquele que fala, porque se aqueles que rejeitaram a voz dos que lhes falavam na terra não foram poupados, então ele faz um contraponto entre os que precederam os irmãos hebreus e toda a igreja e nós outros, na antiga revelação, na velha aliança, quanto à voz de Deus que falava através de oráculos humanos. Então falava na terra através de quem? Através dos profetas. De Moisés, na lei, e depois de todos os profetas. Essa era a voz de Deus na terra. É a isto que o autor está se referindo. Ele diz: se aqueles que rejeitaram essa fala de Deus que lhes falava na terra não foram poupados, quanto mais nós, se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. E este é o ponto que eu quero considerar aqui, introduzindo o nosso estudo de hoje, dada a beleza desta revelação que ele passa para nós. Ora, eu e você, crentes de todas as épocas, homens e mulheres que vieram à fé como fruto do trabalho missionário de tantos que nos precederam, que foram para nós profetas de Deus, evangelistas, que nos alcançaram com sua palavra de evangelização, nos revelando a verdade. Toda a igreja que chegou depois do primeiro século, ou seja, depois das primeiras dezenas de anos, em que a igreja conviveu com os apóstolos, em que a igreja conviveu com aqueles que caminharam com o Senhor e que tiveram uma vivência com Ele, ocular, tangível. Não mais o viram, porque ele foi para o céu, e então os que vieram depois, e nós estamos entre estes, né? Muito remotamente, aqueles e nós, muito tempo depois, estamos entre os que creram sem terem visto. João faz alusão a isso. Aquele a quem vocês, não tendo visto, amam. Que bonito, não é? É obra do Espírito de Deus dentro de nós. Eu e você, que temos uma experiência real, superior, profunda e eterna, de regeneração, em cujo coração o Espírito Santo habita, que já testemunhou de nossa filiação divina, sabemos que linguagem é esta. Paulo diz: porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ora, nós vivemos esse mistério que não se explica, meus amados. Da mesma maneira, e eu estou sendo muito ousado em dizer da mesma maneira, em que não temos capacidade alguma de explicar nem a nós e nem a ninguém a consciência que temos do amor que Deus nos tem, no caso aí, a causa do amor, porque Deus me ama. Nunca saberemos explicar isso, mas sabemos de uma coisa com convicção profunda: Ele nos ama, Ele me ama. Paulo fala isso com autoridade: o Filho de Deus que me amou. Deus amou o mundo, e agora Paulo, isso foi João quem disse, Paulo se apropria e diz: o Filho de Deus me amou. Essa é a sua experiência, essa é a minha experiência. Ele me amou, eu estou convicto do amor dele. A gente usa muito o verbo sentir: eu sinto o amor de Deus. Muito bem, mas você também sente que ama a Deus. Você pode ter as dúvidas que o tentador traz, que a sua carne levanta, que as pressões da vida provocam, mas no fundo você sempre prova a si próprio que ama o Senhor. Você se mede com os heróis do passado e entende:
que é o meu amor? O meu amor é aquele que Osés descreveu, é como a nuvem da manhã que cedo passa. A verdade. Temos um amor muito frágil, muito fraco, mas ele existe porque o Espírito de Deus o derramou em nossos corações. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, João diz. Mas nós o amamos. E porque nós o amamos, nós estamos absolutamente convictos de que ele nos fala desde o alto. A beleza da grande diferença que existe entre nós e os que conviveram com a palavra viva, que no caso eram os profetas, está no fato de que tudo que conhecemos da voz de Deus está escrito neste livro. E quando lemos, ou quando ouvimos a palavra da pregação deste livro, nós temos a convicção profunda de que Deus está nos falando. Eu posso dizer aqui 1000 coisas durante mais de 1 hora. E cada um que vai me ouvir, vai ouvir a mesma coisa e vai recebê-la de forma muito subjetiva e particular. Por quê? Porque há uma aplicação que o Espírito que habita dentro de nós faz, em particular, a cada um de nós. É a voz de Deus no nosso coração, tão verdadeiro quanto ele nos fala, é dizer, ele me fala, e ao nos falar, ele fala com cada um, de forma muito particular. Falei que é subjetivo, mas no sentido de que é particular a você, não no sentido de que você tem uma interpretação independente daquilo que ele fala. Não, a aplicação é muito sua, é feita por ele muito dentro de você e para você, nesse sentido que estou dizendo, muito sua. Não é interpretação particular, é a aplicação pessoal. E então nós sabemos o que significa a expressão aquele que nos tem falado do alto, nos tem falado desde o céu. É linda essa expressão do autor. Ele está falando com homens e mulheres, meus amados, ainda dentro do 1º século, antes da queda de Jerusalém no ano 70, e já se referia a essa voz do céu na mesma proporção que pode se referir se essa carta estivesse sendo escrita para nós hoje. Aqueles irmãos já estavam muito longe da presença física, de maneira que era válido para eles dizer a voz que fala do céu, tanto quanto nós. Ela nos fala do céu, nós temos convicção de que ouvimos. E aí ele disse, aqueles que ouviram a voz falando na terra, quer dizer, ali tão evidente a falha do ser humano que estava pregando com seus conteúdos, no caso aí os profetas, tudo sendo posto à prova, por conta de as profecias terem que ser comprovadas. E aí, enquanto não é comprovada, vale uma incredulidade, vale uma expectativa, vale, não sei, mas há um time. Mas nós já temos tudo pronto. E aqueles que rejeitaram aquela palavra falada na terra, e então, com todas as justificativas cabíveis, o autor diz, não foram poupados porque rejeitaram, quanto mais nós, que não temos mais direito algum, e motivo e razão alguma, e capacidade nenhuma de julgar o que estamos ouvindo vindo do céu, porque tudo já está comprovado, consumado, feito, pronto. Lá era promessa, aqui é realização. Aleluia. Então sabemos o que é ouvir a voz que vem do alto e que fala do céu. E aí ele entra com as advertências. E o que você tem? Eu volto, peço sua paciência, volto à leitura a partir do versículo 25, já que é o nosso trecho. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Ele não está se referindo a homens, a pregadores, ele está se referindo ao Deus que fala através de quem quer que seja, mas muito especificamente, esse quem quer que seja falando a sua palavra. A palavra falada. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele que os advertia na terra, os advertia através dos homens, dos profetas. Aquele que nos adverte dos céus, nos adverte através da palavra escrita. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que vai permanecer? O reino inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois bem, por onde a advertência começa? Começa exatamente através
desse imperativo negativo aí. Não rejeitem. O que significa? Porque essa força no verbo rejeitar, a ponto dele usar aqueles que pereceram como exemplo. Não rejeitem. Existe essa possibilidade de rejeitar a palavra, e como isso é feito hoje, e pode ser feito hoje. Rejeitar significa não receber ou não atender à palavra de Deus. E não atender e nem receber a palavra de Deus tem para ele o peso da rejeição ao próprio Deus. Por isso é que o texto vai dizer assim: não rejeitem aquele que lhes fala. Volte aí ao versículo 25. Não rejeitem aquele que fala. Entende? Rejeitar a palavra, rejeitar a voz de quem fala, significa, tem o mesmo poder, ou tem o verdadeiro e único sentido de rejeitar quem fala. Rejeitar o que ele diz significa rejeitá-lo. Então isso é muito sério. Existem formas variadas de se rejeitar a palavra. Nós vamos ouvir duas delas, que ele vai considerar logo em seguida para nos explicar, e aí nós estaremos explicando também. Mas observe, é muito significativo isso, saber que não atender a palavra, não receber a palavra, significa rejeitar quem a fala, e aí no caso o próprio Deus, o próprio Senhor. É fácil para mim e para você entender. Porque Jesus nos foi anunciado, vamos lembrar aí, Evangelho de João capítulo 1, como a palavra encarnada, o Logos de Deus, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva de Deus. Então rejeitar a palavra é rejeitá-lo. Isso é ponto pacífico. Ele é a palavra encarnada, e nós ouvimos lá no capítulo 1, que eu já citei, que hoje Deus nos fala por meio de Cristo. Então, tudo que se prega a respeito da palavra de Deus, seja lá no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, qualquer texto da palavra de Deus revelada, significa ouvir a voz de Cristo. É através dele que o Senhor nos fala. É através dele. Domingo, espero em Deus que possamos cumprir essa promessa. Você esteja aí nos atento ao momento do culto, às 17h30. Peço a você que compartilhe a palavra que vai ouvir, convide outros a ouvirem e compartilhe. Domingo estaremos falando, você vai ouvir já o anúncio a partir de amanhã, sobre tu és e tu serás. Um subtítulo para esta mensagem que Deus colocou no meu coração, que ainda sobre ela estou meditando, seria Aos Olhos de Deus. É muito importante a gente considerar, e ele toma Pedro e nós tomaremos, a palavra de Jesus para Pedro como essa referência ao tu és e tu serás. É muito importante considerar como esse Pedro, falaremos disso domingo, ouviu de forma clara e fixou, e já velhinho, escrevendo as últimas palavras para a igreja, porque já se despedia desta vida. Ele trouxe à luz a memória do Monte da Transfiguração, da sua experiência no Monte da Transfiguração. E Pedro reproduz para nós o que os evangelhos escrevem, os 3 evangelhos registram, né? E Jesus ali em cima se transfigurou, e apareceram 2 homens que falavam com ele, e foram identificados como Moisés e Elias, ou isso lhes foi revelado. E aí, num dado momento, quando eles estão no auge daquela glória que eles estão contemplando, Pedro, Tiago, João, plateia daquela glória, tudo cessa. Fica só Jesus. Mas exatamente porque instantes antes de tudo cessar, dentro daquela glória manifesta, eles ouviram a mesma voz que se manifestou no dia do batismo de Jesus. Quando ele disse lá: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. O que o Deus disse ali naquele momento foi: este é o meu filho, ouçam a ele. Moisés e Elias desapareceram. Qualquer de nós sabe que eles estavam ali representando a figura que eles desempenharam na história. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Ou seja, toda a escritura do Velho Testamento. Toda ela apontava para Jesus, estava para se cumprir em poucos dias ali, em Jerusalém, daí Moisés e Elias terem vindo. E o que Pedro ouviu e que Deus disse que chega até nós através do testemunho dos evangelhos e de Pedro, é que lei, profetas, foram os oráculos que Deus usou para nos falar, mas agora ele nos diz: ouçam meu filho.
Fiquem com a voz dele, porque daqui para frente eu só vou falar com vocês através dele. Rejeitar a palavra é rejeitar Jesus. Grave isto e ore com tremor pelos seus amigos e parentes que rejeitam. E vamos entender agora o significado do rejeitar aquele que fala. Logo em seguida, o que é que ele vai dizer para nós? Não se recusem a ouvir. É o que está aqui, ó. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Se os que se recusaram a ouvir, o que é que ele está dizendo com a advertência? Na mesma toada de não rejeitem é não se recusem a ouvir. Parece que nós estamos falando coisas chovendo no molhado, né? Coisas passivas. Isso é um ponto pacífico. A gente entende isso. Pessoas que não querem ouvir o que a gente tem a dizer a respeito de Jesus ou a pregação da palavra de Deus. Cuidado, ele está falando com crentes. Ele está falando com a igreja que estava formada pelos hebreus convertidos. Ele estava dizendo para eles, não se recusem a ouvir. Eu conheço, e cada dia tenho convivido mais e mais de perto, com uma multidão de gente que, por mais que frequente igreja, se recusa a ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente pode entender isso bem de perto? Caminhe comigo, por favor, até Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, na introdução do livro de Apocalipse, que é uma carta imensa à Igreja de Cristo. Apocalipse 1:3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quero explicar para você, se é que é necessário que eu explique, que quando ele diz feliz aquele que lê e felizes os que ouvem e guardam, ele não está dizendo que quem lê não precisa guardar e nem ouvir. O verbo guardar aí, ele está oscilando, ele está circulando entre os mesmos elementos, ou seja, as mesmas pessoas, os que leem e os que ouvem. Por quê? Porque você tem de lembrar, e isso ainda existe nos dias de hoje, que na igreja primitiva, na sociedade daquela época, a quantidade dos que sabiam ler era incomparavelmente menor do que a dos analfabetos. Por outro lado, se João estivesse escrevendo o Apocalipse com exclusividade para uma igreja judaica como autor de Hebreus, ele não precisaria usar o verbo que ouve. Por quê? Porque nenhum judeu era analfabeto. A lei se encarregava de ordenar aos pais e aos escribas e sacerdotes que ensinassem especialmente os homens a lerem, para que lessem a palavra. Então todo judeu, todo filho de judeu sabia ler, sabia o hebraico, sabia ler as escrituras, aprendia a ler nas escrituras, e aí sabia ler. Se partia para aprender a ler outras línguas, aí já não sabemos dizer, especialmente os ortodoxos não iam querer nunca que seus filhos falassem o grego e aprendessem o grego, embora fosse a língua que dominasse na época. E João está escrevendo no grego. E todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Então é muito válido pensar naqueles que não entendiam o grego. Ou melhor, não liam o grego, não conheciam a ortografia e nem a gramática grega, mas falava de forma coloquial, porque senão não negociava, não tinha exterioridade. Então havia dois grupos. O grupo dos que sabiam ler e o grupo dos que só podiam ouvir. Daí Paulo ter exortado a Timóteo, persiste em ler. O que ele estava dizendo é ler publicamente, ler para que todos ouçam. Muito lindo isso, né? Esse cuidado da igreja nos seus primórdios. E este zelo de liderança de Paulo. Pois bem, então o que ele está dizendo aqui é que quer que você leia, quer você apenas ouça, ou se você faz as duas coisas, você lê e você ouve, porque é fato, né? Quando nós estamos na igreja e há uma pregação, é o que está acontecendo aqui, você tanto lê quanto ouve, tanto ouve quanto lê. Você está aí com Bíblia na mão, me ouvindo falar. Então as duas coisas estão acontecendo, você está lendo, você está ouvindo. E quem não sabe ler, está ouvindo.
O verbo é o mesmo. O que ele está orientando, ordenando é que aquilo que eu leio e aquilo que eu ouço eu preciso guardar. Felizes os que leem e felizes os que ouvem e guardam. Também podemos, aí já é uma aplicação, já não é uma interpretação textual, mas uma aplicação, considerar que a exortação de Apocalipse 1:3, ao usar o verbo ouvir, significa dar ouvidos. O que tem todo sentido completo para o não se recusar a ouvir. Então, meus irmãos, quando você conhece crente que de Bíblia não entende nada porque nem lê, não para ouvir, e hoje nós estamos formando uma geração de crentes acostumados a cantar, a ouvir cânticos. O que conhece do Evangelho é cantar. Não para ouvir a pregação, e como aconteceu aqui na cidade de Rio Claro há uns anos atrás, um pastor pregando numa igreja imensa, ele era o pastor da igreja, chegou e disse: meus irmãos, já passei de 20 minutos aqui nessa pregação, e daqui para frente o que eu vou dizer não vale mais a pena porque é chovendo molhado, não precisa falar mais do que já falei. Assim como também, nessa mesma denominação, em Campinas, na cidade de Campinas, numa reunião de 5.000 jovens, um pregador que estava sendo esperado lá do Rio Grande do Sul veio para pregar, e depois de 1h e 45 minutos de louvor, deram a ele a palavra. Ele pegou e disse: gente, eu não vou estragar esse louvor pregando. Nós estamos aqui pegando no ponto fraco de Deus, que é o louvor. Vamos continuar. Não vamos parar isso. E não pregou. Veio só para pregar e não pregou. Sério, isso não é grave, complicado, mas é o que está acontecendo ao nosso redor. Mas independente da questão da coletividade questionável, existe o crente indivíduo. Eu próprio me escandalizo até hoje quando eu lembro de alguns que chegam para mim e dizem: não, eu não paro para ouvir os estudos porque eu não tenho tempo para isso. É quinta-feira de noite, eu não tenho tempo para isso. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não dá. Bem, todo mundo sabe, né? Eu, você, e até o cachorrinho do seu quintal, o que a gente faz aqui na quinta-feira de noite. Primeiro que eu não sou o único que faço. Tem muitos outros por aí ensinando, pregando. Está gravado, né? Você não tem tempo para ouvir, perfeito, claro. Não tem tempo, não tem obrigação de separar esse tempo, parar aí, mas está gravado. É só ir lá depois. Vai lá para o canal do YouTube e o estudo está lá. E vai acompanhar. Nós estamos falando de coisa ainda mais grave do que isso. Não se recusar a ouvir significa ouvir e parar em cima. Paulo exorta a igreja de Tessalônica dizendo exatamente isso. Que ela deve verificar todas as profecias, provar de tudo e guardar o que é bom, julgar todas e guardar o que é bom. Ter subsídios, ter elementos para avaliar, ter filtros para rejeitar o que vem poluído, fraco, falso, distorcido. Engano é o que mais transborda. A escola dos enganadores prospera abundantemente, porque isso é o que atrai. Paulo profetizou isso, falando para Timóteo. Nos últimos dias surgiriam enganadores. Então, meus queridos irmãos, não recusar a ouvir significa dar ouvidos. Significa ouvir com temor, porque é a palavra de Deus. Se Deus não tiver ninguém a quem usar para que a igreja ouça, vai usar mula, como fez com Balaão. Mas não vai deixar de falar. A nossa fé se alimenta pela palavra que ouvimos, da palavra que ouvimos. A nossa fé, se não se alimentar dessa palavra, não sustenta a esperança, não sustenta a confissão. E tudo cai. Cai diante da primeira tentação, cai no crepúsculo da vida, quando estamos fracos, quando é a hora das doenças chegarem, quando então olhamos para trás e questionamos as realizações. Se não houver a palavra sustentando essa caminhada e essa fé, a crise, a desespero, a descoberta de ter perdido tempo, há uma aflição muito grande, como quem nadou e se afoga na praia. É triste e grave isso. Se recusar a ouvir, se recusar a parar sobre a palavra, meu Deus. Se você for ler o Salmo 119, o maior texto da Bíblia, você vai ver que quem o escreve é apaixonado pelas Escrituras. Ele bate a mão com aquele que diz: em Deus eu louvaria a sua palavra.
Nada atrai mais, e essa é a razão, né, porque estamos juntos aí, o crente, do que a voz de Deus através da sua palavra, pregada com verdade, com consistência. Pregar um texto bíblico, jogar no ar como quem joga lantejoulas, para poder espicaçar emoções, como alguém com muita propriedade e autoridade, há bem poucos dias falou aí nas redes sociais, e graças a Deus houve quem espalhasse isso por aí, a metadona da igreja, aquele que está usando de um elemento de espicaçamento dos centros emocionais do crente para provocar apenas alvoroço dentro dele, excitação psíquica. Isso é fácil de fazer. Mas a palavra com verdade, aquela que gera no coração temor, aquela que bate profeticamente dentro de você e constrói, instrui, constrói por dentro, está cada dia mais rara, essa atrai, essa faz o coração saltar. Não é o corpo que salta, é o coração. Essa fica dominando o pensamento. A gente carrega com ela. Eu, quando leio Davi dizia no Salmo 63, e eu sei que com isso eu estou prolongando a nossa fala, e aí vocês estão pela enésima vez entendendo que quando eu digo vou falar menos e tal, corta porque nunca funciona. A verdade é que eu, quando penso em Davi no Salmo 63 dizendo, em te medito durante as vigílias da noite, a vida me trouxe a possibilidade, né? E devido aos fardos, aos cargos, aos encargos do ministério pastoral, as múltiplas solicitações, ninguém faz contato comigo para dizer, ô pastor, eu estou feliz por isso. Não. Dia e noite eu sou questionado e as pessoas me solicitam oração e me colocam seus dramas, suas lutas, suas dúvidas, suas dificuldades. Essa é a fala do intercurso entre mim e os outros. Então isso traz a carga que não é só minha, de todos os pastores, já visto que aprenderemos em Hebreus 13:7 e 13:13, de muitas vezes durante as vigílias da noite, isso me acontece todas as noites, o sono voar pela parede e aí ter que orar e saber o que está ocupando o pensamento. Está ocupando o problema de A, B, C, C, terceiros, né? De alfa a ômega. E aí a gente ora, pensa na resposta. Às vezes pego lá o WhatsApp, respondo a pessoa de madrugada, o sujeito recebe a mensagem lá, se ele for olhar o horário, 2h50, 3h15, era a hora que eu estava respondendo a ele. Mas a maioria das vezes, o que acontece é o sono desaparecer, porque fui acordado ou por um sonho, ou por uma palavra, e o sonho trouxe essa palavra, ardendo no coração para pregar para vocês no domingo, no sábado, para um grupo aqui. É o Espírito de Deus me trazendo a palavra de Deus ao coração. Não é assim, eu estava meditando, Bíblia aberta, fazendo a leitura do dia a dia, e ali surgiu alguma coisa. Não. Pela graça de Deus, a experiência de muitos, há uma caminhada de dezenas e dezenas de anos, lendo esta palavra, né? De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, do meio para o início, do início para o meio, do meio para o fim, do fim para o meio. E o Espírito de Deus, então, sabe que, e a Bíblia, Jesus disse que ele nos faz recordar todas as coisas, ele, então, com muita leveza, nos traz à memória o que já está lá dentro. Às vezes isso acontece durante um momento de almoço, num lazer, no meio da rua, e por aí vai. A palavra de domingo, só para vocês terem ideia, que nós vamos pregar domingo, estava contando isso para a Lília ontem de ontem. Há uma série na televisão, produzida por cristãos, no Netflix, que muita gente tem assistido, houve até quem criticasse, não consigo entender quem critica essas coisas. Chosen, que é o Evangelho. A história do Evangelho representada ali, com, né, todas aquelas edições que faz os entremeios, mas na verdade mantendo a genuinidade da revelação escrita do Novo Testamento. E aí eu fui assistindo todas as temporadas. Só agora eu tive tempo para começar. A Lília já viu a 4ª temporada toda, só agora eu tive tempo para começar a 4ª temporada. Acontece que o Espírito de Deus estava pondo no meu coração a mensagem de domingo. Tu és e tu serás. Tu és e tu serás. E eu sabia,
Qual era o texto? A palavra de Jesus para Pedro, aquele confronto com Pedro, rico, bonito. Pois foi justamente depois da manhã em que Deus botou no meu coração, tu és e tu serás, que eu sento à noite para ver Chosen, o episódio em que Jesus fala isso para Pedro. Eu falei, olha a pedra clamando, olha meu Deus, me abrindo Bíblia através da tela da televisão e dizendo, aí está a sua meditação. Que rico que foi, que lindo. E às vezes é assim. No sorriso de uma criança, no cântico de um pássaro, lá vem a palavra. Por que ela vem? Porque não é recusada, porque está no coração, porque a conhecemos. E, sinceramente, eu não tenho condições nem de entender e nem de respeitar o crente que dela não tem nada, qualquer que seja a desculpa. Não tem, não pode nem ser chamado de bíblico ou evangélico, se o evangelho não está lá. Evangélico porque conhece uma igreja evangélica, isso não faz de ninguém seguidor de Jesus. Evangélico porque a sua fé emerge do evangelho. Bíblico porque a sua confissão é bíblica. Foi a revelação escrita que a produziu nele. Não pode ser recusada, sem que isso traga consequências muito graves. E aí você vai perceber que há uma terceira advertência logo de imediato. Nessa terceira advertência, dentro da quinta advertência, o que ele vai dizer é: quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então o que ele está dizendo também? Não se desviem dele, não rejeitem, não se recusem a ouvir, não se desviem dele. É bonito porque isso aqui fala do rumo inevitável de rejeitar e recusar a ouvir. Qual é o resultado de rejeitar a palavra e de não dar ouvidos a ela? Desvio, apostasia, que é abandono. Se eu não conheço a verdade, como eu vou me firmar nela? Se ela não habita meu coração, se ela não dita meu comportamento, se ela não impregna, não encharca, ou como a gente gosta de lembrar, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5:18, ele diz lá, encham-se do Espírito, que a palavra melhor traduzida seria encharquem-se do Espírito. Se a palavra de Deus não nos encharca a mente e o coração, compromisso com o desvio. Por isso que o tentador leva rápido e fácil. Como foi que Jesus nos ensinou a vencer o tentador? Pela palavra revelada. Ele simplesmente dizia, mas também está escrito. Não foi o que Paulo disse? Que os dardos inflamados do maligno vêm e então nós levantamos o escudo da fé. Onde está esse escudo da fé? E essa fé, ela é mágica? Não, ela é bíblica. Ela só pode ser revestida, só pode servir de escudo se ela for formada pela revelação da Escritura. Do contrário, vale fé por fé. E aí não importa nem ser evangélico e de igreja evangélica e nem Bíblia. Qualquer que seja a religiosidade. Eu conheço uma mulher que tem aprovado a religiosidade do seu marido, embora não tenha absolutamente nada de cristã nessa religiosidade. Mas porque o vê muito religioso, ela entende que ele é aprovado por Deus. Oh, coisa trágica. Não é assim. A única fé que serve de escudo é que emerge da palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Se houver rejeição, se houver recuo para ouvir, vai haver desvio. E esse desvio vai se manifestar em todas as classes e ordens de comportamento na vida. É o rumo inevitável de rejeitar. Então todas as advertências, se você perceber, elas correram girando em torno da palavra de Deus. Aqui, só aqui, nesse versículo 25. E é claro que ele continua falando da palavra, que no 26 ele vai falar de novo, aquele cuja voz outrora abalou a terra. É muito lindo isso. E é a partir daí, do versículo 26, que ele nos traz o estímulo. Qual é o estímulo para que nós demos ouvidos? Qual é o estímulo para que perseveremos? Qual era o estímulo para que aqueles irmãos hebreus se mantivessem firmes e não descambassem para o judaísmo do qual tinham sido trasladados, tirados para a nova experiência, a nova revelação? Então qual é o estímulo? Ele vai nos dizer aí de uma forma muito bela.
Estamos recebendo um reino inabalável. Que bonito, que fraseologia cheia de beleza. Portanto, versículo 28, já que estamos recebendo um reino inabalável. Por quê? Porque nos versículos 26 e 27 ele se ocupou de dizer que a voz que fala do alto declarou que vai abalar ainda uma vez todas as coisas, tanto da terra quanto do céu. Sim, vamos lembrar Pedro, falando sobre a segunda vinda, dizendo que os elementos serão enrolados, a terra e os céus serão enrolados como um pergaminho, no final de todas as coisas. E aí ele bate nessa ênfase para dizer, tudo que temos, as coisas criadas, são abaláveis, são removíveis. Também está se referindo a toda a prática da lei, a todo o ritual do santuário, todo o ritual do tabernáculo, do templo, todo o ritualismo judaico. Ele está dizendo que estas coisas são removíveis, são abaláveis. Na verdade, aquilo que ele está dizendo se cumpriu pouquinhos anos depois, com a queda de Jerusalém, porque com a queda de Jerusalém o templo foi destruído e aí acabou o sacerdócio. Então, todo o sistema caiu no ano 70. Se esta carta foi escrita no ano 60, 65, 68, muito provavelmente, 2 anos depois, cumpriu-se o que ele disse aqui. Tudo era removível e foi removido. Mas ele está dizendo, nós estamos recebendo um reino inabalável. Bonito. Na linguagem falada na nossa terra-mãe, Portugal, seria, estamos a receber um reino inabalável. Estamos recebendo, dizemos no português bem brasileiro, um reino inabalável. Estamos recebendo, claro, a consumação será na vinda do Senhor Jesus. Mas está em curso, está sendo trabalhado dentro de nós. O que está escrito? É chegado a vós o reino dos céus, João Batista disse, e Jesus disse a mesma coisa. Jesus mostra que a igreja é a representação mais visível do reino de Deus na terra. Então, o contraste com o reino ansiado pelo Israel oprimido e visto na expectativa até dos primeiros discípulos, que estavam ignorantes ainda do verdadeiro sentido messiânico da obra de Cristo, eles estavam então ansiando por um reino temporal, um reino permanente. Vamos lembrar, até no momento final, depois de Jesus ressurreto, tendo caminhado com eles ressurreto, já 40 dias, 40 dias, dia e noite com eles, caminhando e falando muita coisa. Atos capítulo 1 diz para nós, nas últimas palavras, no momento final, já indo para dali mesmo se levantar e levantar-se até os ares, se despedindo deles, eles jogam a sua expectativa de todo aquele messianato, de tudo que foi ensinado, dito, visto, feito, como temporal. Quando será que tu vais restaurar o reino a Israel? Lembram os dois do caminho de Emaús, lamentando a morte de Jesus e falando da sua grave decepção. Qual era a grave decepção? Nós esperávamos que fosse ele que fosse restaurar o reino a Israel, ou seja, nós estamos esperando, como todo Israel, o Messias político que nos liberte dos nossos opressores temporais. O Messias político que se levante como um novo governante, que faça recuar o Império Romano e ponha Jerusalém como senhora de toda a terra. Jesus é o Messias. A gente esperou por isso durante séculos. E depois de toda a caminhada, de tudo que viram, lá estão eles perguntando, é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? Meu Senhor. É que Jesus não é como nós, né? Ser humano falho e perecível. Senão teria sido uma amarga decepção naquele momento. 10 dias depois, o Espírito Santo vem e os enche. E quando o Espírito Santo vem e os enche, cumpre a promessa de Jesus em João 16, ele lhes ensinará todas as coisas. E agora emerge do meio daquelas dúvidas e daqueles anseios temporais um Pedro cheio de autoridade para falar de um reino inabalável, futuro, invisível. Tudo se cumpriu só pelo agir do Espírito dentro deles. Que lindo, que lindo! Continua funcionando assim. Você pode ser um bom crente que fica indo à igreja, ouvindo uma boa pregação, mas enquanto o Espírito não testificar dentro de você daquilo que você ouviu, você não terá aprendido nem crescido.
É preciso interiorizar, internalizar. E a verdade é que o autor da carta está dizendo para eles o que estamos esperando, o que está sendo preparado para nós, o que estamos a receber é um reino inabalável, porque o resto todo vai ser removido. Mas vejam, o que estamos botando aqui é que isso estabelece o contraste com esse reino ansiado pelo Israel oprimido. E por ser inabalável, é a esperança segura, o que estimula a fé e a alimenta. Então tem muito a ver, meus queridos, aquela esperança messiânica temporal que estava lá no coração dos discípulos ainda nos dias de Jesus, tem muito a ver com o contraste feito pela igreja evangélica brasileira hoje, fascinada pelo reino político dos homens, nele, depositando, ou neles, nesses homens que oferecem um reino político, depositando suas esperanças, que denunciam o quê? Sede de poder temporal. Então nós vemos com pesar tantos líderes encobertos por falsas justificativas, engajados com paixão por essa política profana, sob a desculpa de fazer dela instrumento de manifestação ou efetivação do reino de Deus, conversa fiada. Esse aí é um reino transitório, meus queridos, infalível. Sempre que a igreja, em todos os lugares e épocas, isso está na história, sempre que ela, em todos os lugares e épocas, abraçou a causa política, ela incorreu em escândalo, vergonha, mau testemunho e queda, e perdeu o respeito. E sabe, eu vou dizer aqui com bastante liberdade, não tenho respeito algum por líder nenhum, qualquer o título que ele seja, qualquer que seja o tamanho da história de liderança que ele exerceu por décadas, qualquer deles que faz um postulado político, não tem meu respeito. É profano, revela uma paixão que sai de tangente da exortação de Joel. Chorem os ministros diante do altar, entre o alpendre e o altar. Não adianta esse tipo de desculpa de dizer, não, o que nós queremos são os valores do reino e por isso estamos lutando por ele. Não, você quer é paixão e poder. Houve um louco que chegou a dizer, quando alguns evangélicos ocuparam os poderes maiores lá em Brasília, que Calvino estava no Planalto. Isso é de uma estupidez imperdoável. É de uma tolice profana, que revela a verdadeira natureza, que não é espiritual de quem fala. Então, meus amados, o nosso reino é inabalável. O nosso reino não tem manifestação política nenhuma. O nosso reino não tem expressão temporal alguma. E foi o Filho de Deus, o implantador do reino, quem disse isso diante de Pilatos com autoridade. Meu reino não é deste mundo. Ah, mas o reino de Deus exerce influência aqui neste mundo. Pois bem, o reino de Deus só exerce influência neste mundo através do seu testemunho pessoal, através do testemunho pessoal de cada filho do reino. Se o reino não te ganhou com seus valores na sua vida, o que se revela na sua influência sobre seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus funcionários, seus patrões, tudo mais é mentira e é falso. Tudo é articulação, é dependência de leis humanas e coisa parecida para fazer acontecer. O reino tem que se manifestar em você e exercer influência no seu entorno. Aí haverá autoridade, de fato, para você poder falar alguma coisa quanto às massas sociais. Estamos recebendo um reino inabalável, não que pode ser removido, não um reino que pode ser alterado pela vontade de sistemas políticos. E isso vale para os sistemas eclesiológicos. Aquilo que estabelece disputas de lideranças denominacionais, vergonha da vergonha dos evangelhos. Vai ouvir a história e você vai perceber que os que mais mataram, que os que mais destruíram, o fizeram em nome de Jesus, com paixão política, ao longo de toda a história. Isso valeu para a Igreja Católica através dos seus papas e para os protestantes, filhos de Lutero, a partir da reforma religiosa. Mataram os católicos, os huguenotes na França, mataram os protestantes, os católicos na Escócia e na Inglaterra, e da forma mais cruel, mais vil, mais imunda, mais satânica possível. Matando homens, mulheres, crianças, de uma forma louca, ensandecida.
Esse ódio ainda é o mesmo hoje. Você sabe por que ele não acontece com aquela expressão de horroribilidade? Porque temos leis humanas que seguram, porque o ódio é o mesmo e se mataria da mesma maneira. Eu vi muito irmão em Cristo, por causa da nossa política, odiando o outro irmão, a quem respeitava e a quem amava, e abandonando, e largando, e não querendo mais caminhar junto. Isso é reino, e reino de Deus. Isso é imoral. Isso procede das trevas, da carne, do maligno, do mundo. Esses crentes não têm o meu respeito. De jeito nenhum. O reino que estamos recebendo é inabalável porque não tem vínculo ou veículo humano algum. Ele desce do alto e nos eleva até ele. E então, para fechar, para terminar, exatamente como terminou o autor, aí no versículo 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Vamos abordar isso aqui. Porque o reino que estamos recebendo é inabalável, exatamente pelo fato de não ter veículo humano algum, exatamente pelo fato de que desce do alto e nos eleva até ele. Logo, conscientes disto, sejamos gratos. Ele está colocando aí no versículo 28. Qual é a nossa reação? Sejamos gratos. Como é que eu vou expressar essa minha gratidão? O texto está dizendo, adoremos, quer dizer, e assim, é assim que ele está dizendo para nós, e assim, como eu expresso a minha gratidão, e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Gratidão é a pauta da resposta, seguida pela adoração, que é a nossa missão ansiada pelo Senhor da igreja como Pai. Ela, a adoração, o autor mostra para nós, fechando o argumento, traz características inegociáveis. Então, adoremos de modo aceitável, ele está dizendo, com reverência e com temor. Vamos entender e encerrar. Aceitável porque fruto de conhecimento experiencial. Não esqueça que Jesus e Paulo condenaram os que adoravam aquele a quem não conheciam. Adorar a quem não se conhece significa adorar sem experiência pessoal, então é sem sabedoria, logo é uma fé sem razão. Mas por isso é que a adoração tem que ser aceitável, porque para ser aceitável ela tem de ser racional, ela tem de ser fruto de uma experiência, de um conhecimento pessoal. Esta é a razão porque Deus colocou no coração dos que creem o seu Espírito, para que sejamos adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Não é adorar porque estamos sendo espicaçados por sentimentaloidismos. Não é porque estamos sendo alvoroçados ou porque somos como tietes de auditório, repetidores de jargões e aí estamos adorando. Não, não. Adoramos como fruto de admiração, resultado de uma visão espiritual, porque o vemos, porque o conhecemos. E aí, porque o conhecemos, nós o adoramos. É aceitável porque sabemos a quem estamos adorando, não é porque ouvimos falar dele. É porque ele é o meu Emanuel, é porque ele é o meu Senhor, é porque ele me amou primeiro, é porque o Espírito dele habita em mim, porque a sua palavra tem poder e autoridade e influência sobre a minha vida. Isso é ter conhecimento dele. Porque adorar sem conhecer a quem adoramos é paganismo. A nossa adoração é feita em espírito e em verdade. Depois ele vai falar de reverência. E a reverência, dando reforço ao que dissemos aqui, testifica da admiração que produz a adoração e o conhecimento dele. Juntamente com a reverência, esse conhecimento dele provoca temor. O temor devido ao seu nome. Então você percebe essas três características da adoração ou da gratidão que o autor colocou aqui? Uma adoração aceitável, reverente com temor. Não pode ser aceitável, reverente sem temor. Não pode ter temor sem ser aceitável e reverente. Temor sem ser aceitável, ou seja, sem conhecimento, é medo. E quem gera o medo, a Bíblia, Jesus já disse, a Bíblia declara para nós, é o diabo. Então, na verdade, se ela é aceitável, ela provoca a reverência, porque eu sei a quem eu estou adorando. E o que ele provoca em mim? Reverência. O que é reverência? Bem, nós conhecemos a linguagem da reverência em termos do espírito de majestade, através das monarquias e coisas parecidas. Geralmente, dignatários espirituais
religiosos, melhor dizendo, ou as majestades recebem reverência, pessoas se encurvam, não é? Prestam honra para dizer, é grande, é maior do que eu lhe sou subserviente, eu sou menor do que ele, ou eu respeito a sua grandeza, o lugar que ocupa. Reverência é quando eu olho para o meu Deus e eu percebo que ele é infinitamente, incomparavelmente santo, separado de mim e poderoso. O seu amor tanto pode me encher quanto me destruir, aí eu o temo. O seu amor tanto pode me ministrar para o meu coração ou me colocar num canto, aí eu temo. O seu amor requer disciplina, o seu amor requer que eu esteja em comunhão com ele, então eu temo. Eu temo para não ofender a sua santidade e a sua honra. E reverência é ter consciência da honra que cabe a Deus, o lugar que lhe cabe na nossa vida. Volto a dizer a vocês e lembrar a pregação de um pastor jovem que me abençoou muito quando eu ouvi pregando, e eu ouvi a pregação já gravada, ele pregou numa igreja de São Paulo, de amigos nossos, muito queridos, sobre Uzias. Uzias que tocou na arca para proteger a arca quando Davi a estava levando da casa de Mispá para Jerusalém, da cidade dos filisteus para Jerusalém, e então, quando a arca, os bois tropeçaram e a arca e o carro do boi balançou e a arca correu com risco de cair no chão, muito bem intencionadamente, Uzias tocou na arca e a segurou, mas Uzias não era levita e pela lei estava proibido de fazer isso. Imediatamente ele foi fulminado como se a arca fosse um centro de alta voltagem. E aquilo causou tristeza, abateu. Davi ficou profundamente decepcionado, assustado. Tinha se preparado tanto para aquele momento, mas aquilo marcou a memória de Israel para sempre. O que aconteceu com Uzias? Se aproximar sem conhecer. Se aproximar baseado no sentimento. Baseado na razão, baseado no fato de que eu sei o que é certo aqui. Não sabia. Eu sei o que deve ser feito. Não sabia. Se aproximar de Deus, cheio de boa intenção, mas sem conhecimento de Deus, é ferir aquilo que ele chama de intimidade e transformar a intimidade em abuso. Aqueles que dizem, ou que tratam, ou que falam com Deus e se relacionam com Ele como se Ele fosse um amiguinho do canto ali, um amiguinho de escola, um amiguinho de trabalho, estão sendo minimamente irreverentes. Reverência significa que eu tenho consciência da majestade de Deus, da glória que lhe pertence, da sua santidade. E reverência que vai se revelar na forma como eu trato as coisas de Deus. Faço as coisas para Deus. Porque foi esse Deus quem disse, maldito o que fizer a minha obra relaxadamente. Reverência produz temor. E temor gera uma caminhada com cuidado. Anda na minha presença. Mas vê como anda. Tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que tu pisas é santo. Deus não se troca por vulgaridade. Cuidado com as igrejas que brincam com o nome de Deus nos seus cultos. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Se o reino de Deus fosse motivo de chacota, não seria inabalável. Todo temor devido ao seu nome. Obrigado por seu interesse em completar essa caminhada no capítulo 12. E vamos em frente para quinta-feira que vem começarmos o último capítulo de nosso estudo em Hebreus. Rico, porque fala da aplicação de tudo que foi aprendido até agora. Deus te abençoe, até lá, até domingo 17h30 e até quinta que vem, em nome de Jesus, às 20 horas. Grande abraço, obrigado por sua participação. Uma boa noite ainda de feriado e de descanso. Até domingo.